Salve aventureiro, salve aventureira, aqui é o DM. Estou aqui em mais um episódio do Dicas do DM para ajudar você, jogador, que tem muitas dúvidas, você, mestre, que quer algumas dicas. É claro, isso são coisas que partem aqui do DM, que você pode talvez modificar, talvez adaptar. Enfim, você pega essas dicas, transforma na sua mesa e vê se funciona ou não. Então, vem para mais um episódio. Hoje, em modo especial, vou estar respondendo um comentário do Gark, que comentou lá no vídeo, quando a gente deu dicas sobre combate épico, fez um longo comentário e fez duas perguntas, né? Eu vou responder a primeira nesse vídeo, nessa dica do DM que eu vou dar aqui para vocês. O segundo eu vou usar como tema para outro vídeo. Então vamos focar só na primeira pergunta. Ele pergunta o seguinte: o quanto eu acho necessário criar de um cenário para começar um jogo, para começar uma jogatina? O quanto é necessário você ter ali de cenário pronto para você já começar seu jogo? Então vem comigo, já deixa seu like, já comenta aí, já envia esse vídeo para seus amigos, para o seu mestre, para os seus jogadores, para que a gente possa crescer cada vez mais nessa comunidade. É isso aí, vem comigo. Primeiro, para a gente começar, a gente precisa estabelecer dois começos de aventura, né? Duas vertentes para começar uma aventura. A primeira é você pegar um livro pronto, um cenário pronto. Você pegar ali um cenário como Forgotten Realms, você pegar ali um cenário como Dark Sun, você pegar ali um cenário de algum filme que você viu, de alguma história que já tem uma espécie de plano de fundo estabelecido. E o segundo tipo é você criar do zero, você criar seu próprio mundo autoral, você inventar, criar sua cidade, seu planeta, seu mundo, sua cosmologia, seus deuses, seus heróis, seus vilões. Então a gente tem esses dois pontos. Eu vou me ater mais ao segundo ponto. Vou falar um pouco sobre o primeiro muito rapidamente para que a gente possa ter mais ou menos uma noção. O quanto que eu preciso de um cenário que já está pronto, um cenário que já existe, para conceber uma aventura? Bom, você ali num cenário pronto já vai ter elementos, né? Você já vai ter o mundo estabelecido, pré-estabelecido, você já vai ter acontecimentos, você já vai ter uma ordem cronológica, você já vai ter heróis que já viveram no passado ou estão vivos no presente, você já vai ter vilões icônicos que já morreram ou existem ainda no presente, você vai ter organizações, você vai ter grupos, você vai ter reinos, você vai ter cidades, você vai ter todo um contexto no qual encaixar sua aventura em cima disso tudo. Então aí já é um meio caminho andado. E o que eu posso ter já para começar uma aventura preparando ela em cima de um cenário pronto como esse? Bom, você primeiro precisa gerar dentro da sua cabeça, dentro da sua imaginação, que história você quer contar para os seus jogadores. O mestre ele quer contar uma história para os jogadores. Quando ele conta essa história para os jogadores contam outra de volta, agindo, né, interpretando seus personagens, e ali a história sai diferente, né? Quando o mestre está preparando a aventura, ele está contando uma história para os jogadores. Quando ele põe essa aventura em prática, os jogadores complementam essa história e se torna uma aventura em conjunto, uma grande ficção em conjunto em que os dois elementos, mestre e jogador, colaboram para criar aquele evento, que é aquela ação, que é aquela aventura, enfim, aquela história. Então, quando o mestre está elaborando, ele precisa ter mais ou menos uma noção de que história que ele quer contar. Ele precisa estabelecer um tema, né? Uma história de mistério, é uma história de investigação, é uma história de terror, é uma história de exploração, uma história de aventura. Como é que vai ser essa história? Você primeiro precisa estabelecer o tema. Pelo menos esse é o processo que eu uso, né? Eu estabeleço primeiramente o tema. Definido o tema, a gente passa para o próximo passo, que é simplesmente a construção do gancho inicial da história, o começo, o princípio. Eu já tratei disso em outros vídeos passados, sobre como você amarrar ali no início os personagens. Talvez futuramente eu faça um vídeo mais específico sobre isso, mas se você voltar lá em alguns vídeos atrás, você vai encontrar um vídeo tratando sobre essa dúvida, sobre como você dá uma incrementada, melhorada na introdução dos personagens, pegando cada um individualmente e juntando todos em um ponto só, e a partir dali contando a história do grupo dentro daquele mundo. Então você pode começar a partir daí, mas a ideia inicial é o ponto de partida da sua aventura, né? Eles vão estar fazendo o quê? Eles vão estar explorando uma ruína abandonada, eles vão estar resolvendo um problema político de um local, eles vão estar viajando de uma cidade para outra, eles vão estar investigando um crime que aconteceu. Então você já precisa estabelecer aí qual que é a ideia da aventura. Geralmente esse é o ponto mais fácil, que é o que motiva o mestre a criar o jogo. Basicamente, o mestre tem uma ideia
né? Ele lê um livro, ele assistiu um filme, ele está lendo sobre uns cenários, ele comprou ali um livro, né, de RPG, e quando ele pega essa ideia, imediatamente surge ali um pique de uma iluminação no seu cérebro, e imediatamente você já cria ali na sua cabeça uma noção de aventura, um princípio, um esqueleto, né, uma inspiração. E essa inspiração é essa ideia da qual eu estou falando. Você já estabeleceu o tema, você pegou essa ideia, colocou em cima desse tema, e a partir daí você já tem as ferramentas para lidar, isso com o cenário pronto. E a partir daí você só vai colocando os eventos, encaixando os eventos de acordo com os personagens, conforme a aventura for caminhando, conforme a campanha for avançando, você vai colocando como que num quebra-cabeça, estabelecendo um caminho ali. Isso tudo eu falei relacionado a aventuras prontas, né? Como eu já falei, como eu já disse. Agora, quando se trata de um mundo criado do zero, dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Você já vai ter o gancho, a ideia inicial, a inspiração, aquela iluminação, aquela lâmpadazinha já acendeu na sua cabeça e você já sabe qual é a história que você quer contar. Você só precisa encontrar o tema em cima daquela história. Você encontrou o tema, beleza, agora vem o mundo. Aí você precisa trabalhar o mundo. Vamos lá. As dicas que eu posso dar a respeito de criação de mundos independentes é começar por um cenário local. Você pode começar já com um cenário global, se você tiver uma inclinação melhor a lidar com grandes eventos, né? Se sua aventura estiver caminhando para grandes consequências que podem afetar o mundo inteiro ou mesmo o universo inteiro. Mas quando se trata de uma história que está se criando no momento, é interessante você primeiro criar aquele cenário pequeno, um mini cenário. Você criar ali um pequeno cenário, por exemplo, uma cidadezinha, você inventa o nome da sua cidadezinha, você cria os personagens que vivem naquela cidade, você cria os nomes dos personagens que vivem por ali, as personalidades desses personagens, não crie muitos, né, para não dar muito trabalho, deixe em aberto alguns para você poder, né, administrar ali durante o jogo, deixe nomes prontos, essa é uma dica também importante, deixe diversos nomes de NPCs prontos, porque os jogadores vão perguntar mais cedo ou mais tarde, e crie aquele mini cenário, dê profundidade, crie uma história para aquele local, crie as redondezas daquele local, foque somente naquele mini cenário, deixe os jogadores conhecerem. Se você tiver durante o jogo tido uma ideia interessante de um rumor de uma cidade vizinha que você ainda não criou, mas que você quer trazer ali, você encaixa na história, um viajante veio de fora, trouxe essa ideia, trouxe esse rumor. Então, quando você cria esses mini cenários, você criou ali uma ilha no local onde vai acontecer essas aventuras, uma ilha ficcional, e dentro dessa ilha ficcional os jogadores vão interagir, vão começar a agir ali no meio daquilo tudo. Então, a partir daquele ponto, quando eles decidirem sair daquele local, você pode criar, conforme eles forem avançando, os locais que eles forem encontrando. Você vai criando mais outras ilhas, e essas ilhas vão se complementando e criando um continente, e a partir daí você criou um mundo gigantesco, né? O interessante é você dar profundidade aquilo que é mínimo, que é pequeno, né? Por exemplo, uma história passada num plano de fundo de Dungeons & Dragons, né? De D&D. Você pega ali um taverneiro, e esse taverneiro pode ter um passado trágico, porque a filha dele foi sacrificada num culto, e esse culto tentou recrutá-lo, e ele recusou, por isso que eles fizeram isso em retaliação, e hoje ele sofre com aquele mal terrível, e ele tem uma carga profunda ali. Os personagens podem se sentir, sei lá, podem sentir empatia por esse NPC, mas também podem ignorar a história. Então é importante você criar essas ilhas ficcionais e a partir dali construir o mundo ao redor. Pelo menos essa é a forma com a qual eu crio. No passado, quando eu comecei a mestrar, eu criava mundos inteiros, criava já as entidades que já viviam naquele mundo, já criava os reinos, as grandes cidades e tal. E geralmente, quando eu criava tudo isso, os personagens ficavam sempre num local baixo, pequeno, e viajavam sempre para regiões onde eu não podia aplicar aquele plano de fundo que eu tive tanto trabalho de criar, e eles jamais chegavam naquele local. Então, por isso que é importante você sempre pegar por baixo. Você criar esses pequenos blocos ficcionais e trabalhar em cima deles com os jogadores. Porque os jogadores, eles vão contribuir. Às vezes você está mestrando e o jogador dá uma ideia e aquela ideia é tão boa que você anota ela rapidamente, depois você transforma aquela ideia num outro bloco ficcional para você pegar, transforma num gancho, né? Enfim, são dicas. Então, essas são as dicas do DM para a pergunta do Gark, né? Olha só,
esses 2 pontos são muito importantes para você que está pegando uma aventura pronta para mestrar, para você que está pegando uma folha de papel em branco para criar seu mundo, para facilitar a forma como o seu jogo vai ocorrer conforme o tempo avança em campanhas mais longas, certo? Deixe seu like, já comenta aí a sua dúvida para que eu possa responder no próximo vídeo. Lembra que no comecinho eu falei que tinham 2 perguntas, a próxima vai ser respondida em outro vídeo, então fica atento, espera aí no canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado assim que o vídeo sair. Geralmente está saindo um vídeo por semana, às vezes demora um pouquinho, mas geralmente sai. Então fique atento, compartilha com seus amigos e nos vemos entre os dados.